E mais uma vez, pedimos, Senhor, continue nos assistindo, concedendo, Senhor, a tua graça, a unção do Senhor Espírito, para darmos continuidade, Senhor, a essa palavra, a esse ponto, a essa reunião. Oramos no nome de Jesus. Amém. Uma igreja, para vocês terem noção, na quarta-feira da semana passada,
no culto de senhoras. Eu projetei, eu toquei violão. Depois ainda trabalhamos as perguntas e respostas da EBD. São desafios que têm vindo a nós, mas o Senhor mostrou, na visão, o pastor Ronaldo deu para nós, como comentou aqui, alguns estão se sentindo cansados, sentindo que o ministério, muitas vezes, não é que é um fardo, mas ele está se tornando para muitos de nós algo com muita dificuldade de ser desenvolvido e trabalhado, porque os desafios eles aumentaram de uma forma tal que hoje nós temos que tomar muito cuidado até com o nosso deslocamento. Alguns de nós aqui foram da igreja de Madureira, né? Eu ia para a madrugada em Madureira, descia lá em cima no campinho, no Morro do Fubá, descia a pé, atravessava, ia, voltava, não tinha problema nenhum. Hoje em dia está complicado, né? Lá em Sampaio, Água Santa, Morro 18, só a minha região, tá? Para vocês, mas vocês estão convidados a participar conosco, né? Lá em Cascadura, o pastor Jorge Feitosa me ligou um domingo pela manhã, Albino, tem um carro pegando fogo aqui do lado da porta da igreja com 2 pessoas decapitadas. O que eu faço? Eu falei, fecha a igreja agora e manda todo mundo para casa, porque sempre que acontecem essas coisas, sempre tem um movimento ali na comunidade. Então eu falei, todo mundo para casa, porque qualquer coisa que aconteça com qualquer uma das ovelhas, sabe quem é o responsável? Sou eu. Então a preservação física, da integridade física, espiritual, psicológica das ovelhas estão nas nossas mãos, somos responsáveis. E o nosso desafio muitas vezes são essas nossas queridas irmãs idosas que não faltam no culto. Mas não é só a presença dela no culto que é a nossa responsabilidade. A ida e o retorno também nós temos que estar atentos a essas coisas. Então são muitos os desafios, os novos coordenadores aí, que foi assim, uma grande luta para nós, sabe? Não trabalharmos com o nosso coração, né? O Rodrigo poderia pelo coração dele, o Mário, eu vou botar aqui um coordenador porque eu gosto desse, porque esse é meu amigo, porque ele foi levantado comigo, ninguém aqui fez isso. Aí fica até difícil, né? Porque parece que estamos tratando com parentes, nepotismo espiritual, né? Um ou outro. É porque esse, então eu vou e coloco. Não podemos fazer assim. Nós temos que escolher exatamente, né, as melhores pessoas, as melhores peças para estar nesses lugares. E muitas vezes esse que você coloca ali, as pessoas nem gostam dele. Vou falar abertamente. Não gosto desse pastor. Mas para mim, o pastor que vai estar ali, ele tem que ser 100% maranata. Ele tem que estar integrado no culto, na EBD, nos seminários, ele tem que ser aquele pastor, desculpa, vou falar para os teus dois, tem que ser aqueles pastores chatos, que vão realmente fazer, porque na hora do chamado de atenção, já falei, a minha cabeça é a primeira, e a minha cabeça não vai dançar numa bandeja em festa, vai dançar a deles. Eu desço um pouquinho, vou e pego, né? Mas nós estamos enfrentando inúmeros desafios, né? Então, para eu também não ficar falando sozinho aqui, a palavra aqui já nos alerta que precisamos procurar, né? Procurar e aprender cada vez mais firmes a nossa vocação e a nossa eleição. Vocação aqui não é profissão. Vocação aqui é chamado. Nosso chamado e a nossa eleição. E a eleição, vamos dizer no próximo slide, né? Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. É um desafio do pastor, ungido recente agora, né? Tem uma pergunta na ficha lá: quantas vezes já leu a Bíblia? Eu não vou nem perguntar para você. Mas temos que estar lendo, meditando na visão, né, pastor? Não tinha pastores com as folhas coladas. Então nós precisamos, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É de onde nós extraímos os conselhos para nós como homens, pais, maridos, filhos, esposos, pastor, conselheiro. Está na Bíblia. Não trazemos uma resposta nossa, ainda que a nossa experiência nos dê condições de orientarmos segundo as experiências que tivemos. Mas nós aconselhamos segundo a palavra. E para isso, precisamos viver de acordo com a palavra.
Novos desafios, né? Esse celularzinho, meu Deus do céu. Até falaram que eu pode registrar muitas coisas, mas todos os dias agora nós temos que tomar um cuidado muito grande. Eu estou com um obreiro lá que está sendo chamado a atenção porque ele postou uma foto no domingo pela manhã, na praia, com um copinho na mão. É um copinho de um drink. Se é alcoólico ou não, mas não temos mais o direito, perdemos os nossos direitos. Porque nós temos que enfrentar esses desafios. Os meus direitos eu perdi e ganhei muitos deveres. Inclusive o dever de dar um bom testemunho, tanto para os que estão dentro, quanto para aqueles que estão fora. E a foto nem chegou a mim. Chegou primeiro lá em Vila Velha, que tem irmãos que são maldosos. Ele manda direto para lá, aí ele volta direto para mim, já com uma orientação, né, para pegar o irmãozinho, coitado. Aí ele fala, não, pastor, eu postei, mas eu não era nesse horário. Mas você postou, estava dando 10h10 da manhã no domingo. Então na igreja 10h10 está entrando a vinheta, né? Não posta nada, pelo amor de Deus, para você não criar problema para nós, né? Então vamos fazer cada vez mais firme a nossa eleição e nossa vocação. Vamos começar aqui então, né? Passa o microfone, passa o Rodrigo aqui, por favor. Então Samuel tomou o chifre, ou o vaso, né? Era um chifre de cordeiro, né? Era usado como recipiente para colocar o óleo, o azeite. E ele foi e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Eleição, presciência, chamada de unção. Tarefa. Nós aqui. Eleição, presciência, chamada de unção. Foram etapas, né? Amém. Foram etapas que Davi viveu na presença do Senhor. Então, em que momento ele foi eleito? Se formos mais atrás, né, a palavra é falada sobre uma bênção para a casa de Davi. Deuteronômio diz que o cetro não se arredaria da casa de Davi. Depois, Jacó ele abençoa os filhos, né? Quando ele vai abençoar Judá é o leãozinho, já está falando do reinado, né? Então já tem lá alguns detalhes da presciência, né? Exatamente. Na sequência aí, a presciência, na verdade, é um atributo do Senhor. Vai à casa de Jessé, dentre deles eu tenho escolhido um dos filhos para ser presciência de Deus. E assim foi com cada um de nós. Presciência de Deus, porque nesse fato aí da casa de Jessé é muito interessante, porque quando Samuel chega ali, se não me engano, foi Abinadab, né? O primeiro era Abinadab. Samuel já disse o quê? É isso. Certamente está diante de mim ungido do Senhor, e eu estou pela aparência, né? Bonito, alto, forte. Exatamente. Então o Senhor ele tem um olhar totalmente diferente do nosso, o que tende a chamar aqueles a quem ele escolhe, né? Não sei se eu vou me distanciar muito do tema aqui, mas os discípulos, por exemplo, os 12, se hoje fôssemos colocá-los aqui num recrutamento, né, de grandes empresas assim, a respeito da função que eles iam realizar no ministério de Jesus, nenhum deles seria escolhido. Pescador, cobrador de impostos, zelotes. Exatamente. Não serve, né? Então, por que Jesus os escolheu? Por que Jesus escolheu Davi? Né? Aí a resposta está lá em Atos. Achei a Davi segundo o meu Coração. Atos 13, 22, que é a resposta do Salmo, né? O Salmo chorava sobre toda a minha vontade. Então, quando o Senhor nos escolhe, muitas vezes nós estamos perguntando por que Deus nos escolheu? Talvez nem você mesmo se escolhesse, mas o Senhor encontrou em nós o quê? Né? Eu muitas vezes olho para mim e poxa, tem tanta gente melhor que nós. tanta gente melhor do que nós para estar aqui. Mas qual é a resposta disso? É a misericórdia do Senhor. Ronaldo, que momento Davi foi chamado? Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas do Pai. Precisa falar mais alguma coisa aqui para pastores, diáconos, obreiros? E o
Senhor vai recomendar, vai alertar Davi algumas vezes. Não te esqueça que te tirei de onde? De trás da malhada. E Davi precisava continuar sendo ovelha. Ele entendeu isso muito bem no Salmo 23. Já era, né, suave, nos horrores, o rei de Israel. Mas lá no Salmo 23 ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha do Senhor. Nunca podemos deixar. É um desafio muito grande, né? Porque você pode querer se exaltar, né? Eu sou bom, eu sou melhor, agora eu sou pastor, subi de nível, eu sou ovelha. Continua nessa. Além de cuidar, defender. Defendeu o ovelha. Defendeu o rebanho. Defendeu o rebanho. Levou da urso, defendeu das garras. E quando ele foi ungido, então? Ele já tinha a eleição, a presciência, o chamado, ele vai lá, chama, vamos assentaremos à mesa, até que ele esteja aqui, né? E quando foi a unção dele? Como foi feito? Mário quer falar, ele levantou a mão, sobre a unção de Davi, fala para mim. Quando o momento, aqui também, já levantou aqui também. Ele foi o menor. Passa ali para eles, vão certo. Davi ser o menor, ele era o menor dos filhos de Jessé, estava no campo, né? Precisamos ser o menor nessa hora para entender o problema. Que exemplo dado por João Batista, né? Tu és o Cristo? Não, não sou. Tu és o profeta também? Não. És Elias? Não. Eu sou o menor. Não importa que ele cresça, eu diminua. Não precisamos de pastores soberbos. Eles são humildes. Isso é importante, Mário. Outro aspecto também interessante no momento da unção foi que ele foi trazido para o meio dos irmãos. É o corpo e diante do sacerdote, né? É naquele momento que nós tivemos um chamado de Deus, mas esse chamado, essa unção, todo o processo é no corpo. No corpo. Não é sozinho, é no corpo. Excelente, muito bom. Né? Então ali ele ungiu, olha aqui o texto. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O pastor Valdair já falou aqui, né, sobre essa questão de estar junto do Senhor Maria, ser batismo do Espírito Santo, dons espirituais. Paulo Sérgio. Interessante aí que me chamou a atenção quando foi o texto, que Samuel, depois de todo aquele trabalho ali, ele se levanta e vai embora para casa. Se fosse o meu caso aqui, eu ficaria mais uns dias para orientar Davi. Davi, olha, você agora, o Espírito Santo se apoderou de você. Mas agora você tem uma situação diferente. Então você vai fazer assim, mas Samuel fez, não. Se levantou, mas por quê? Porque o Espírito Santo se apoderou, agora é dele. Tem uma diferença entre Saul e Davi, né? Se apoderou de Davi naquela hora. Para Saul e orientações. Você vai encontrar um rancho. Ali o Espírito Senhor vai se apoderar de você. Você vai se tornar um novo homem. Profetizarás. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos nessa dependência aí, como o pastor Paulo Sérgio. Passa aqui, Gerson Mata. Vai, pega lá, Gerson. Já vou mudar de slide aqui. Eu estava falando do fato que existe hora que vai para frente e diz que tem uma decisão do Golias, o sentimento dele. O sentimento dele, ele estava protegendo não só o reino, mas parte das coisas dele. Quando ele era ungido, ele era ungido dentro da casa. Com os irmãos, com a família, ele sabia que a partir dali a missão dele também era cuidar. Começando da família em casa, e aí a família maior, Israel. Então, ele, quando a gente vê sobre nós, o sentimento de ser pastor é de cuidar. Esse é o Então, desafio. ele não abandonaria o reino, porque sobre ser ungido de Deus, não era para ter apenas o domínio, mas era para cuidar. Quando ele vai contra Saul, contra Golias, né, o sentimento dele é de cuidado, porque se ele não cuida, o povo morre. Amém. Era o sentimento E dele. não, ele levantou primeiro lá. Mantém a mão, por favor, para o pastor Gerson.
Depois traz aqui para os anjos. Nós não podemos. Davi vai orar em condição, não retire de mim o teu Espírito Santo. Era isso que eu ia falar? Era isso. Mas eu pensei, desculpa. Em Salmo 139, Davi relata alguns fatos, conhecimento de Deus sobre cada um de nós. Salmo 139, quem está anotando aí, é um desafio ir para o Manaim e não trazer uma folha, uma caneta para anotar, né? Ele fala que o Senhor sonda e onde eu estiver, se eu descer o abismo, se eu tomar as asas da alma, o Senhor está comigo por viver. Vai ser o temor do Senhor. Você falou de um irmãozinho que estava lá, postou uma foto, na hora para EBD. No mínimo faltou nele o temor do Senhor. Isso aí era algo fundamental para nós. Temor do Senhor, saber, não podemos estar em qualquer lugar, porque nós fomos escolhidos para servir ao Senhor. Fomos escolhidos para tratar com as ovelhas e dar um bom testemunho de Jesus a elas. Então é esse cuidado aí. E outro salmo também, 51, quando Davi falha, ele fala assim: não retira de mim o teu Espírito. Ele sabia o valor do Espírito Santo na vida dele. Sem o Espírito Santo não era nada também. Assim como nós somos sem o Espírito Santo. Amém. Tanto o slide que o pastor Paulo daí projetou aqui quanto esse, vocês podem pedir que estão para vocês, tá bom? Então, a descrição aqui, forjando o futuro rei, né? Ou seja, forjando o giro dos diabos e pastores, né? Para vocês fazerem a aplicação para nós hoje, né? Davi, depois da unção, foi tocar lanças atiradas contra ele, desconfianças, e foi parar na caverna de Adulão. Quero fazer uma pergunta aqui para você, pastor. Você é da linhagem de Saul ou da linhagem de Davi? Se você é da linhagem de Saul, você está tirando lança naqueles que estão trabalhando contigo. Às vezes nós chegamos tão chateados na igreja, eu vou deixar tudo pelo caminho, né? Eu vou chegar lá e ficar agredindo as pessoas, sabe? Ninguém tem nada a ver com o que eu passei no trabalho, se a minha mulher brigou comigo, ninguém, eu não tenho que ficar tirando lança em ninguém. Saul, ele lançou e Davi pegou a lança e jogou de volta. Irmãos, nós já passamos por isso. A gente chega na igreja, que desafio. O irmão te ofende, briga contigo. Você cuidou do filho, da filha, da esposa, a irmã parte para a briga, está tirando lança. A vontade que dá é pegar. Dá de desdém de todas elas, né? Mas dá vontade de pegar e mirar. Eu vou jogar. Eu sou pastor, eu vou acabar com essa pessoa hoje. Davi não fez isso. É um grande exemplo para as nossas vidas. Não atire de volta as lanças. A desconfiança que tinha, né? Saúl, ele quer o meu lugar. E você. Oi, leva aqui para mim o pastor Ramos. Levanta a mão para o pastor Ramos. A diferença quando o homem teme e abraça essa responsabilidade, ele jamais vai lançar a mão sobre o outro. Davi tinha a oportunidade até de escolher, mas ele. Está aqui, ó, os maus conselhos. Exatamente. Ele não faz saber que a unção era mais do que sua vontade. A unção era algo que ele havia recebido de Deus e ele olhou ali, não era nem aquele bom ungido, mas ele não lançou mão. Tinha sido ungido. Exatamente. Então, vamos pular logo aqui, já que o pastor Ramos entrou aqui, rejeitando os maus conselhos. Conselho de esposa, conselho de obreiro, o pastor não vai fazer nada, essa pessoa fez isso. Dá uma cajadada nela. Essa luta aí, você vai acabar com a sua luta com um golpe só. E quem deu o conselho para Davi, quem foi? Parentezinho dele. Isso é um cuidado muito grande, é um desafio, porque você vai ouvir. Eu ouço isso, você vai ouvir isso também. Vamos acabar logo com essa luta aqui, vamos disciplinar essa pessoa, vamos colocar ela para fora. Mata, é joio no nosso meio, o joio vai crescer junto. É assim que tem sido, mas às vezes nós nos deixamos levar por conselhos de
pessoas que são próximas, amigos, mas nós temos um que é maravilhoso, conselheiro. Nós temos o Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa, talvez sirva para os irmãos. Eu, antes de tomar qualquer decisão nesses casos críticos de quem está jogando lança, falando mal, fazendo, postando, eu procuro orar, eu procuro jejuar uns 2, 3 dias. Quem sabe o Senhor ouve, né, o meu clamor, o meu jejum e opera no coração daquela pessoa. E antes de eu procurá-la, ela vem me procura e fala: pastor, estou com um problema, uma necessidade, preciso de ajuda, né? Então, antes de eu sair executando qualquer pessoa, eu peço ao Senhor para me dar uma bênção, porque se eu tiver que chegar e falar com ela, o Senhor já me deu uma direção, já me deu uma palavra. Então são detalhes que nós realmente precisamos trabalhar, né? Então aqui as lanças, as desconfianças, Davi foi parar na caverna de Adulão. Traz aqui para mim. Está pronto? Você mesmo. Seu desafio. Davi foi parar na caverna de Adulão. Quem aqui já passou por momentos de estar na caverna? Aquele momento que Davi foi levado àquele lugar, com certeza Davi naquele momento ali refletiu muitas coisas na sua vida, e às vezes o Senhor nos leva a lugares que muitas vezes nós achamos que estamos sós, não estamos sós. Não estamos sozinhos. Chegaram 400 piores do que ele. Não estamos sozinhos. O Senhor nos leva a olhar aqueles que muitas das vezes para outros não têm valor nenhum, não têm serventia nenhuma. O Senhor nos leva a enxergarmos que eles também podem ser usados pela obra do Senhor. Então, o Senhor nos leva a uma sensibilidade daquilo ali. E o Senhor nos leva também às cavernas, né? Muitos de nós foram levados a isso. Ele foi para a caverna, o Senhor sozinho chorou, lamentou, alguns dias até que estava já em depressão, né? Está vivendo isso. E às vezes na caverna, né, em lugares que o Senhor nos leva a ouvirmos, né, a voz dele, a direção segura dele, diante daquilo que ele quer fazer conosco naquele momento ali. Às vezes você chega na igreja e você acha que a sua situação é a mais difícil, a mais crítica, impossível de ser resolvida, e começa a chegar aquele monte de ovelhas, né? Os 400 que chegaram na vida. Todos com necessidades iguais ou até piores, mais delicadas do que a nossa. Aí o nosso desafio é você tem que deixar tudo que você está sentindo de lado e ouvir e cuidar das ovelhas. Então existem momentos que estão na caverna, né? Então já que ele já entrou aqui, já passou, o Ramos já antecipou uma parte, né? Então Davi chega ali e ele encontra, né, 400 homens vão até ele, e ele transforma esses homens derrotados, endividados, espíritos amargurados, né? Ele transformou estes homens, se tornou líder. Pastores e diáconos, aqui não é curso de coaching nem de liderança, mas nós lideramos. E a liderança tem que ser para transformar, levar essa pessoa, sair da condição que ela está e passar para outra condição bem melhor. Né? Esse é o desafio, aquele que transforma, ele tem que ter um olhar diferente. Né? Se ele for olhar com um olhar crítico, ele vai dizer que não serve, não presta. Como o pastor Rodrigo falou anteriormente, talvez olhe para mim e diz assim: eu deveria nem estar aqui com pessoas melhores. Às vezes na posição do líder, eu quero olhar para a pessoa e dizer assim: não, você não quer nada. Aí não transforma. Então esse pode ser transformado. É um desafio do pastor, é um desafio daquele que está à frente, olhar para a pessoa e ver o que ela pode ser transformada. Nós só olhamos o endividado, o espírito amargurado, e não olhamos muitas vezes. Quer falar aí? Aqui, leva aí, por favor. Levanta a mão. Levanta de novo aí, só para ele ver. Então nós precisamos identificar isso também, que dentro destes que têm se chegado a nós, nessas condições daqueles que chegaram a Davi, são homens que Deus pode transformar. Os 400, depois mais 200, não foram todos transformados em valentes, mas 37 foram. Se eu tivesse 3 na minha igreja, a mais, eu estava feliz. Pode falar, pastor. Irmãos, dentro daquilo que os irmãos estão
colocando, falando acerca de Davi, né? E o Salmo de número 89, a partir do verso 19, ele fala uma coisa aqui, assim, muito interessante para nós, que diz assim: então, em visão falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, né? E é repetido lá em Atos 13, 23. Mas o que me chamou a atenção aqui, né, do Salmo, ele fala acerca que Davi, ele era esforçado. Esforçado. Então, ele não era o mais, dentro dos irmãos dele, não era o mais capaz, não era o mais inteligente, não era o mais forte, mas ele era esforçado. Então, dentro dos nossos desafios que tem sido colocado pelos ministérios, para os ministérios nesta hora, irmãos, o importante é você ser esforçado. Né? Nós simplesmente somos servos, né? Homens comuns, mas se você se esforçar, se nós nos esforçarmos, o Senhor, Ele vai nos ajudar. É só essa. Já vai para o pastor Denilson ali na frente. Então, esse também é um grande desafio, Denilson aqui. Então, essa questão, né, de se esforçar para trabalhar com os obreiros, com as senhoras, com os jovens. Eu estou muito feliz hoje aqui, porque tem aqui um jovem que eu conheci com 16 anos e hoje é pastor. Foi fácil não. Veio assim vencendo as lutas da família, dos trabalhos, e hoje está aqui. 1, 2, 3, eu estou muito velho. Não posso nem contar os demais, né? Mas eu fico feliz de ver que o Senhor tem nos abençoado. O pastor Denilson é outro que eu vi lá em Madureira, e era adolescente na época lá. Olha o tamanhozão dele hoje. Irmãos, um detalhe que eu observei quando estava na Capela de Adulão, era de conhecimento, porque a prova que Davi está passando é de conhecimento do povo de Israel. A perseguição não é uma coisa assim, somente ele e Saúl. Aqueles que estavam ali sabiam disso. Então, quando ele estava lá, aqueles que foram ter com ele, viram na figura dele, no ministério, alguém que conseguia se manter vivo na perseguição. Eles que estavam lá não sabiam, não tinham recurso, né? Eles não tinham como fugir, como a palavra fala. Pessoas com todo tipo de necessidade, mas quando eu olhei eles na vida de Davi, viu a unção, o ministério, porque o Senhor, ele, como a palavra que nós lemos antes do início, falava que na unção dele, o Espírito de Deus se apoderou dele naquele momento. A partir daquele momento ele estava sob a direção do Senhor. Eles que estavam fora, era visto isso na vida do ministério. Eles viram isso, olha que Deus. Eles veem isso em você e em mim. Pode falar, Deus. Não, é essa a condição. Então, você chegou, você está ali o adversário não vai atingir, porque está na dependência do Senhor. E a igreja é isso na nossa vida. Passa, pastor Rogério. Um dos grandes desafios que nós temos hoje é essa questão do culto, né? Razão de revelação, né? Depois o Isabel aqui. Pode deixar com o Isabel. Davi quis, né, levar a arca um carro de bois. Não era essa a orientação. A arca tendeu a cair. Usar colocou a mão e houve morte. Depois ele entendeu que tinha esses 6 passos. No 7º, o clamor, o sacrifício, o sangue. E assim ele chegou lá. É só antes de você falar. Nós estamos enfrentando um desafio que a maioria de nós aqui, quando foi ordenado pastor, nós temos culto de segunda a domingo, sexta em casa. Era louvor, oração. O senhoras que entrou no horário nas quartas-feiras, que é um novo desafio. Nós temos hoje as transmissões que não tinha antigamente. Nós temos as lives, infelizmente, eu vou falar abertamente aqui, infelizmente, ainda encontramos resistência por parte de ministérios
também. São desafios que nós precisamos, nós primeiros temos que vencer. E ensinar os nossos irmãos também a lutar e a vencer. Se nós formos na razão, vamos fazer igual usar, não, isso mesmo, eu gosto disso, não gosto, você está botando a mão na arca. Vai tomar um choque. Deu morte. Mas ande com calma. Você espaço, é o tempo do ano para você pensar, fazer um clamor, o sacrifício ali era feito, e assim eles conseguiram, andando até chegar em Jerusalém, onde estava a tenda que Davi ia colocar a arca. Então essa questão do culto é um outro desafio que nós precisamos vencer, e nós vencemos durante a pandemia, hein? Fizemos culto online e agora reclamamos do culto online. Eu fazia, pelo Zoom, reunia a igreja, EBD, tudo a gente fazia online. E agora nós precisamos também vencer esse desafio. Isabela, depois de Marcelo. Nós quando vemos a figura de Davi e a maneira como Deus usou esse ser poderosamente pela ação do Espírito Santo, a gente fica maravilhado. Mas às vezes nós não fazemos ideia do que é a unção sobre a nossa vida. A gente não faz ideia do poder de Deus que é sobre nós. Mas há uma unção que pela misericórdia, como até o pastor Edei colocou, poxa, eu não sei por que Deus me escolheu, né? Mas me chamou muita atenção uma colocação feita pelo pastor Júlio, por isso que às vezes a gente está em culto, numa reunião, vem uma palavra para nós e ela fica de uma forma maravilhosa, de uma forma muito maravilhosa. Ele falou o seguinte, eu sei que os nossos pastores são muito atarefados, é família, é trabalho, No Rio de Janeiro, então. entendeu? 3, 4, 5, 10 igrejas, regiões e tudo, mas sempre que o pastor puder estar presente, ele chega e não precisa falar nada, a igreja olha, o pastor está aí. Então, Vamos ver se eles valorizaram. Se não, pastor veio. então, mas ele fez a seguinte colocação: a unção do Senhor sobre a vida do pastor, sem ele abrir a boca, inibe a ação do adversário. Excelente. Então, O adversário sabe que o pastor está ali. o adversário sabe que há uma unção. Marcelo. A paz do Senhor, irmãos. É só para falar um pouquinho sobre a EBD, a importância, o testemunho que aconteceu lá na igreja. É que significa EBD, né? São 3 tipos de vitaminas, e como dizia o pastor Max, que estava olhando muito aqui com a gente, estou bem dormindo, ou é bom demais. E o que aconteceu foi o seguinte, ele veio de outra igreja, assistiu um culto, gostou e foi na EBD. Quando ele foi na EBD, a gente notou que ele tinha muito conhecimento bíblico, porque ele é há anos evangélico. Ele já foi desde criança, igreja batista, foi da presbiteriana, e ele assistiu a EBD, e ele ouviu sobre a revelação. Então depois... Quando ele ouviu sobre a revelação, ele reuniu a gente, o grupo terceiro, e falou assim: pastor, eu estudei a Bíblia a vida toda, é um negócio maravilhoso, porque agora com a revelação, muita coisa que eu não entendia da Bíblia, eu estou conseguindo enxergar. Então, assim, foi uma experiência, porque uma pessoa que tem conhecimento bíblico, mas não conseguia enxergar muita coisa, porque ele não sabia o que era a revelação. Eu tenho que correr aqui, senão o pastor Valdaí já está dizendo. Davi ensinou os recursos da graça. Ele consultava a palavra, jejuava, adorava, ele ensinou o louvor revelado. Isso aí é uma parte do nosso grande desafio, né? A questão de família é um outro desafio. Ele recebeu um membro da família de Saul, que era filho de Jonatas, Mefibosete, que era coxo. Um dos grandes desafios hoje é a sensibilidade. Você trabalhar com surdos, surdos cegos, autistas. Quem tem filho autista está até com caixazinha aí, sabe como é que é difícil, né? As pessoas não compreendem, não entendem. Esse é um grande desafio que nós precisamos começar a trabalhar com as nossas professoras, com os pais e entre nós também aqui, pastores. A questão da sensibilidade. Agora,
Ele falou assim para mim, você vai comer pão à minha mesa. A mesa de Davi teve que ser adaptada para um coxo. Você tem que adaptar também. Banheiro, a rampa, treinar professores para aprender línguas de sinais, né, brasileira, né, Libra. Né? Essa aí é uma questão que nós precisamos fazer. Né? Davi cuidou tanto dos outros que a família dele teve problemas. Ele teve problema com Amon e Tamar, por um incesto grave. Nós, pastores, também podemos ter problemas graves com os nossos filhos. Filhos que desencaminham, que vão para o mundo, se viciam, pecam. São nossos filhos, tá? Nossos filhos. E muitas vezes entregamos na mão de outros pastores para cuidar, não cuidam, perseguem. Isso eu passei na minha vida. Deixei os meus filhos para outros pastores cuidarem e eles não trataram dignamente como deveria ser tratados. Então tratem bem como se fosse o seu próprio filho. Davi tratou tão bem o filho de Jonatas. Trate qualquer um de uma forma muito boa, porque são aqueles que o Senhor nos tem enviado. Absalão se levantou contra o pai, Adonias, aquele filho pouco, nunca foi chamado a atenção, foi eu que deu problema também. Então a gente cuida de todo mundo. Eu vou falar para vocês aqui uma coisa que me marcou muito. Meu filho mais velho um dia chegou para mim e falou assim: pai, você conversa mais com os outros jovens do que comigo e com meu irmão. Falei, vamos mudar isso. Esse é um desafio que você tem que abraçar. Sua esposa, seus filhos, é um desafio. O caso de Betseba, né? Lembra do matador de urso, matador de leão, matador de Golias? Subiu, se elevou, olhou pela janela, viu uma mulher se banhando, adulterou, pecou. Logo em seguida, veio a repreensão por parte de Natan, que ele escreve o Salmo, né? Que é 51, né? O Senhor apagar os pecados, não tirar dele o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos tomar um cuidado com isso. As pessoas, elas confundem os sentimentos. Você segura na mão de uma senhora, você abraça, não faça isso. Ela está carente, desculpa a expressão, ela está carente, está necessitada, o marido dela tem problemas, ela também tem. Daqui a pouquinho, ela que gosta muito de você como pastor, acha que está apaixonada por você. Aí daqui a pouquinho você também está com um problema em casa, aí tem uma outra pessoa. Nunca vai acontecer comigo, porque eu sou matador de urso, leão e gigante. Vai nessa. Vai. Tendências, sabe? Nós somos homens, nós somos falhos, hormônios, desejos. Sabemos o que é bom. Eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu sou grande. Aí eu olho sempre de cima para baixo. De vez em quando eu tenho que desviar o olhar, porque eu vou até falar que eu uso aqui. Tem umas irmãs que andam com os decotes generosos demais. Aí eu tenho que olhar para o outro lado. São questões que acontecem, né? Então, cuidado aí, matador de gigante, de urso, leão, para te pensar que tem ali algo preparado aí que pode também te tirar da presença do Senhor. Então, encerrando a sucessão, né? Davi deixou um sucessor, que foi Salomão. Eu fiquei muito feliz no dia da ordenação do Vitor, né, Ramos? Até falei com ele lá, o pastor Ramos, na ordenação do filho dele, do Vitor. Puxa que bênção. Quantos de nós aqui, os filhos, estão na igreja, no grupo de intercessão, estão como obreiros, como diáconos, ungidos, pastores? Temos que lutar também por isso. Não é nepotismo não, e favorecer os nossos também, não estou falando disso. Mas eu fiquei muito feliz e falei com ele. Eu queria muito estar aqui também, abraçando o meu filho, sendo ordenado pastor, nessa obra onde ele nasceu, foi apresentado, casou, se batizou. Eu queria muito ver isso. Invistam nos seus filhos. Invistam, é um desafio. Mesmo se já casaram, distante, o pastor Gonçalves ali, né? O filho dele é ungido, está comigo lá na Barra da Tijuca. Então invistam. Isso aí foi algo de maravilhoso que aconteceu, né? E finalizando, vamos perseverar, irmãos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Precisamos do sangue de Jesus, seu Filho, purifica de todo pecado. No partir do pão, tudo
Tudo em comum, e a palavra companheiro significa aquele que compartilha o mesmo pão, companheiro. Companheiro, né? Aquele que compartilha o mesmo pão. Nós precisamos compartilhar o mesmo pão e as orações, o pastor Valdair falou aqui, o João Carlos tem feito esse trabalho aí, de grupos, de oração, a gente ora por um, pelo outro. Se tiver alguma necessidade, a gente procura, tem a salinha de oração que a gente conseguiu montar ali, né? Então nós precisamos estar aqui, ó, trabalhando em toda a alma, no temor. E quando nós estamos na comunhão, partindo pão, oração, aí o Senhor vai operar muitas maravilhas no nosso meio. Todos que Cristo estavam juntos, vamos estar juntos, no mesmo sentimento. Unidade da fé que Paulo fala. A unidade da fé. Tendo tudo em comum. Tem que encerrar. Quero agradecer a participação dos irmãos, eu peguei de surpresa. O pastor Ramos lá, mais uma vez, tem que encerrar. Ele deu o microfone. Desculpa, eu te chamar de a Eximar, que ele está falando, depois traz aqui também. Quantas horas? Deu meio-dia? 8 para meio-dia. Então vai ter 1 minuto. Assim. Depois o pastor Elizabeth tem mais um que veio. Talvez o Monteiro, desculpa. Elizabeth é o outro. Nós já lemos, irmãos, certamente todos os irmãos aqui já leram, mas a palavra ela está sempre viva para trazer para nós um momento que nós estamos vivendo e para onde o Senhor quer nos levar. Uma coisa muito interessante, o Senhor, perto de partir, Jesus sendo crucificado, ele junta os discípulos e ele diz assim, todo mundo sabe que os mandamentos são 10, mas ele diz assim, um novo mandamento vos dou. O 11º mandamento, que vos ameis uns aos outros. Jesus sabia que depois da partida dele, não logo no início, mas agora perto da volta dele, a igreja estaria sendo atacada, os irmãos estariam sofrendo, e o intuito do adversário era nos separar, nos colocar mais distante, nos colocar para olharmos as lutas, as dificuldades, e tudo que nós vemos, nós estamos vendo, precisamos refletir. Estamos aqui por uma dor, uma necessidade, mas ali, quando o Daí estava falando no início, né? Assim, Senhor, diante da minha luta, eu vou voltar para a minha igreja, eu preciso trabalhar os obreiros que estão comigo, porque eu preciso contribuir para que esse Nanaim não venha ser prejudicado nessas aulas, nas aulas vindouras. Então, eu preciso amar os irmãos que estão aqui trabalhando, eu preciso amar os pastores que estão, os que estão com luta. Hoje eu estou aqui, me ajudaria ali a orar por nós, e amanhã você está de pé para orar para quem vai chegar, porque o mesmo Deus que vai abençoar, eu vou abençoar os irmãos também. Pode falar. Mas, quando falou de família, eu lembrei de quando Davi vai para uma batalha que o Senhor não tinha mandado para ele, se junta com Aquis e deixa ficar que a sua família é desprotegida pelo adversário dela, depois perseguição, clamar ao Senhor para ir trazer de volta. O realizar a obra nunca vai ser deixar essa família para trás. Sempre haverá um cuidado com eles para que o adversário não venha lutar contra eles e não tenha prejuízo na nossa casa. Fechou com chave de ouro. Nunca deixar a família para trás, né? Ele vai tentar um outro, só ele vai aqui direto. Vai direto? Então pode passar o microfone para ele. O Senhor falou para Moisés, falou para o faraó, né? Virão os nossos velhos, os nossos meninos, as nossas mulheres, nenhuma unha ficará. Chega aqui nessa. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiro vamos a uma realidade. O Manaim é nosso. Amém?